Fala pessoal, boa tarde, boa noite, boa quarentena, bom, não importa mais o horário, a gente só sabe que é depois daquela live. Hoje eu estou aqui dando continuidade ao projeto do Design 2020, conversando com os autores e autoras dos materiais sensacionais que foram catalogados, digamos, pelo Vitor Guerra no final de 2019. Esses materiais foram um convite para várias pessoas escreverem a respeito das previsões do design para o futuro tanto do ano de 2020 quanto da década de 2020. Todo mundo sabe que a gente teve uma mudança ali de escopo. O que aconteceu mudou, agora o escopo é aberto, não sabemos mais o que é o que. Então eu estou conversando com as pessoas que escreveram para ter um novo feedback a respeito disso. É um projeto que está sendo encabeçado aqui por mim, Daniel, do XNow, então como um dos apoiadores do evento. O evento online. Agora todo evento é online, né? Até as de júnior fazer eventos online. E também da Deploy, que é uma plataforma para pessoa que trabalha com design de produtos digitais poder encontrar oportunidades, fazer um case e ter novos conteúdos a respeito dessa nossa profissão maravilhosa. Hoje eu estou com um amigo meu que a gente está enrolando faz, na verdade, 3 semanas, basicamente, para gravar. Né? Meu cabelo era do tamanho do cabelo dele quando a gente começou, que é o Marcelo Salles. Marcelão, como é que você tá, mano? Tudo bom? Beleza, Daniel, valeu pelo convite aí, bem bacana falar sobre o projeto Design 2020 do Vitor Guerra, ficou bem legal mesmo. Eu confesso que eu não li todos os textos ainda, São li muitos, né? boa parte Tem deles, mais de são muitos, 50. mais 50, mas já li boa parte dele, pelo menos uns 20 eu já li, com certeza, mas vou ler todos ainda aqui, aquele negócio, vai ter lendo de pouquinho em pouquinho, mas eu acho bem bacana. E enfim, a ideia do texto partiu justamente de um evento que eu participei, né, que foi o IHC ano passado, o Fórum de Interação Humano-Computador, e foi bem legal porque uma das apresentações que eu vi falava de user expectations, né, Legal. expectativas dos usuários, Que é que foi do basicamente o prof... nome, né? Inclusive do seu artigo. Para quem depois não leu, eu vou botar o link. Aprenda a entender expectativas e nunca mais lide novamente com frustrações. Ou quase nunca. É isso, ou quase nunca, né? Quase, porque não lidar com Nunca não dá para dizer frustrações nunca para nada, né? esquece. Uhum. Nunca se fala nunca. Não tem como. A gente se frustrou tentando fazer as gravações aqui o tempo todo, Verdade, a gente se frustra o tempo todo. verdade. Qualquer coisa é motivo para frustração, ainda mais nesse tempo atual, né? Covid, Tudo é então surpresa, né? Exatamente, exatamente. Enfim, foi uma apresentação do professor Joaquim Jorge, se eu não me engano, português, e foi até interessante porque foi um português bem Portugal arrastado, assim, e você já foi para lá, você sabe que é É. complicado, Demora né? um tempo para ajustar, para adaptar, né? Eu nunca fui ainda, tenho vontade, mas eu já imaginei como vai ser por conta da apresentação dele. Foi engraçado que no começo ele perguntou, né, já gerando expectativas na galera, né? Ele perguntou se o pessoal queria ouvir em inglês ou em português de Portugal. Ah, galera, a maioria, tem gente que não fala inglês, o meu inglês também não é muito bom assim, e aí eu fui um dos que falei, não, manda em português. Mas na boa, eu achava que era melhor ter sido em Se inglês viesse em mesmo, inglês, de porque repente era mais fácil, né? exatamente. Então, esse é um bom exemplo. As expectativas foram geradas, mas não foram atendidas a contento. E isso acontece o tempo todo. Eu acho que a motivação maior de escrever o artigo foi por conta disso. E por que isso? Ele deu vários exemplos, ele não falou só disso, na verdade foi um slide só que ele apresentou falando disso, com o todo da apresentação dele, mas foi um slide que, sabe, quando você pega a apresentação, aquilo te marca, né? Aí eu falei, porra, é verdade, né? Ninguém fala disso. Todo mundo fala de user experience, o UX, todo mundo fala de user interface, UI, mas ninguém fala do user expectation, a expectativa que o usuário tem para utilizar um produto ou serviço e tudo mais. E isso impacta diretamente, principalmente no meu campo de estudo atual, que é a acessibilidade. Uhum, uhum. E a acessibilidade muitas vezes é quebrada justamente por não atender as expectativas das pessoas. É uma pessoa que utiliza alguma tecnologia assistiva. A gente fala muito do leitor de telas, mas existem várias, né? Então, se você não atinge uma expectativa nesse sentido, a pessoa deixa de consumir seu conteúdo, consequentemente, houve uma quebra ali de expectativa. Então, acho que isso é importante, é a tríade. No artigo mesmo, tem Um uma diagrama. tríade lá que eu Uhum, montei, um uhum. diagramazinho,
que é justamente isso. As 3 coisas são importantes para você ter um produto ou serviço de boa qualidade. Basicamente, a origem e a minha motivação para escrever o artigo acabou sendo essa, né? E quando você. E é interessante porque a expectativa da gente, quando o Marcelo Salles vai escrever alguma coisa, é a expectativa, ele vai falar de alguma coisa especificamente de acessibilidade. Então isso tem a ver também, né? Porque a expectativa é setada, porque assim, eu imagino que você vai fazer tal coisa. E aí, quando você escreve de uma outra coisa, você até fala, fascinante, vamos ver o que é isso. Ou se isso é a mesma coisa, outras palavras. Mas não é, né? Então eu achei interessante porque não era um artigo de acessibilidade que era a minha expectativa. Então, eu acho muito interessante isso Perfeito. do negócio da expectativa. Inclusive porque eu entendo super que as experiências começam na expectativa. Então, eu imaginar que uma coisa vai ser fácil, ou imaginar que uma coisa vai ser boba, ou imaginar que uma coisa vai ser difícil, já me coloca em outro estado de tentativa e erro, que você fala bastante no texto. Então, eu sabendo que eu posso errar, eu tenho um outro jeito de trabalhar, por exemplo. Eu não sabendo que eu posso errar, eu tenho outro. Eu fico, tô com o outro na mão aqui na hora de trabalhar. Então, eu achei muito interessante. O que mais que você abordou lá no seu artigo, assim? Fora Então, especificamente expectativa. é que, na verdade, tudo acaba fazendo o link ali com as expectativas, né? Mas, tipo, envolver pessoas no processo, quando a gente fala assim, vamos colocar o usuário no centro. É, quantas vezes, de fato, colocamos o usuário no centro, de verdade, né? Porque envolve uma série de fatores Uhum, para você pensar a respeito disso. E você atender expectativas envolve conhecer pessoas. Então, você tem que, de fato, pesquisar a respeito disso. E tudo gira em torno dessa questão. Você comentou um negócio legal, que assim, a expectativa é que eu escreva sobre acessibilidade. Eu estou evitando escrever diretamente sobre acessibilidade. Por quê? Porque acessibilidade é algo que envolve todos os fatores e tudo que a gente está trabalhando em todos os momentos. É fácil, hoje eu consigo associar facilmente acessibilidade em qualquer ramo de assunto. E apesar de eu não estar escrevendo diretamente sobre esse tema, tipo, tem ali as nuances, né? Tem uhum, alguma coisa relacionada. Então, o que acontece? Quando eu falo de atender expectativas das pessoas, eu estou diretamente falando dessa questão. Lá no texto, eu coloco, por exemplo, que eu tenho que me preocupar também com os níveis de expectativa. Então, assim, uma coisa é eu atender a expectativa, porém sem uma satisfação no resultado. tá? A pessoa pode ter a sua expectativa atendida, mas ela não gostou. Aí é simples, aí eu posso ter o joinha, né, curtir ou não curtir, mas eu posso assistir um vídeo lá do seu canal no YouTube, a expectativa foi atendida, mas da forma como você mostrou, não gostei. Aí, sei lá, é simplesmente gostar e não gostar. A outra questão é quando você não atende o básico do essencial do que a pessoa precisa. Vamos Uhum, pegar um aplicativo de tempo. O aplicativo de tempo ele vai me mostrar o tempo. Só que a gente tem tantas variações hoje de aplicativos de mostrar uhum, o tempo e uhum. alguns muito complexos, com funcionalidades muito além do que simplesmente mostrar o tempo, que o cara tem uma porrada de coisa, mas no fundo, não atendeu o que ele queria, que era o básico, que era simplesmente mostrar o tempo. Então a gente tem que separar esses níveis. Eu falei muito disso na palestra do TDC recente, que foi o online, e Ela aí tem online? O link dela dá para assistir? Então, eu vou confirmar. Eles gravaram, mas eu acho que não tem ela online. Mas se não tiver, eu vou postar. Eu vou postar e te mando, com A certeza. Eu gente vou bota pegar aqui o vídeo depois para o no pessoal. comentário. Mas basicamente eu falei sobre esses exemplos. Tem um negócio muito legal, por exemplo, que eu usei de exemplo no próprio vídeo dessa apresentação no Uhum, dia. Que o que acontece? Eu usei um gifzinho para falar de expectativas, que é aquele do labirinto do rato. uhum, Você já uhum, viu esse? uhum, Que é uhum, uhum, o rato, em vez de passar pelo labirinto, ele uhum, sobe as uhum, uhum, paredes, né? uhum. Isso. É Se muito você bom. tiver aí, depois você linka. É muito bom. O que acontece? A expectativa do cara qual que era? Era que o rato começasse numa ponta e saísse na outra, seguindo o É, labirinto. O rato achou o caminho mais simples, passou por cima, acabou. pronto, resolveu. O rato resolveu o problema dele e o cara não resolveu o problema O cara dele, só que assim, era ó. a expectativa. Puf, exatamente. Mas aí o que acontece? O que é legal disso? Era um arquivo MP4 de quase 1 mega.
Eu ia fazer uma palestra online, cuja plataforma, uma semana antes, tinha dado problema, que era o Hopin, né? Eu falei, putz, será que vai dar problema esse vídeo? Vamos transformar isso em GIF animado, que o GIF animado já era, né? Aí eu fiz a pesquisa, acessei o site, vídeo para GIF, achei um link lá, mandei o MP4, gerou. O que foi legal é que a interface me deu vários feedbacks, eu não conhecia, era um tal de Mage2Go. Eu não conhecia esse aplicativo, o site em si, e aí ele me dava os feedbacks, que é importante para a gente gerenciar expectativas das pessoas. Aí ele aparecia lá, conversão do arquivo em andamento, de repente ele apareceu uma frase que eu achei sensacional. Parece que a conversão do seu arquivo vai demorar um pouco, preferimos qualidade do que velocidade. Eu falei, caramba, mano, os caras estão... Beleza, né? Ok. Pode ser até mentira, mas a mensagem foi boa, né? A mensagem foi bacana e atendeu ali, beleza, finalizou o arquivo, finalizou a geração do GIF. Aí eu falei, puta, beleza, fiz o download, joguei no PPT e agora vai funcionar. E não vou correr riscos do vídeo não funcionar online, porque o GIF animado vai. Só que aí eu tinha esquecido de ver o peso, eu fui ver o peso do arquivo. O MP4 tinha quase 1 mega. O GIF que foi gerado ficou com mais de 20 megas. Eu falei, porra, velho, não adiantou nada. Piorou. Ou seja, piorou. Mas é desse ponto que eu quero chegar na conclusão. Eu tinha uma expectativa em usar a aplicação para gerar um GIF a partir de um MP4. A minha expectativa foi atendida, mas a solução, o atendimento não foi satisfatório. Por quê? Porque o arquivo que era de 1 mega passou a ter 20 megas. Isso acontece muitas vezes também. Então, quando a gente fala de expectativas, a gente tem que sempre separar os dois níveis. Neste caso, ele me atendeu, só que não foi da forma que eu gostaria, né? Não foi a contento. Existem as outras situações em que um aplicativo, um site te propõe algo e você nem consegue efetuar aquele algo que ele te propõe. Então, isso é um problema. Agora tá tocando. Pausa da comida. Pausa da comida, expectativa. Vamos falando de expectativa, pedir comida. Será que a comida vai chegar do jeito que estava na foto? Você quer ir lá buscar? Vou lá buscar. Eu pauso aqui, daí a gente volta daqui a pouco. Beleza, continua. Cinco minutinhos, vou rapidinho. Vai lá. Muito bem, estamos aqui de volta. Estava esperando o Marcelo receber do seu jantar, que depois nós vamos saber se a expectativa foi ou não foi cumprida. Porque por enquanto ele não jantou ainda, ele não comeu, porque senão ele ia ter que escovar o dente, que é a minha expectativa, né? Que a pessoa depois que a gente escova o dente, faz fio dental, aí até voltar aqui ele ia querer dar aquela cochiladinha depois de comer, porque eu também tenho essa expectativa. Então a gente nunca sabe. Então estamos de volta. Marcelo, então, voltando no seu artigo, que outros pontos que você acha que tinham, assim, que eram fundamentais do artigo que vale a pena a gente focar? Perfeito. Então, não, só o adendo aí da comida, né? Realmente, eu vou saber daqui a pouco, porque isso é comum. A minha esposa acabou de falar ali, ó, veio errado. Então, ou seja, nem vou ver, isso é normal. Quando você pede delivery, então a galera corre-se o risco de vir outra coisa. Né? Corre-se o risco de vir outra coisa. Enfim, faz parte. Vou falar um negócio de que isso foi fantástico. O que aconteceu essa semana tem a ver com isso. A minha esposa fez um pedido da ReHap e como tem um shopping aqui em frente de casa, então a gente consegue retirar lá direto. Beleza, fui lá no sábado, retirei o produto, veio embalagem para presente. A menina fala assim, já está higienizado, bonitinho, né? Já está pronto para a criança abrir. Falei, beleza. Peguei, era para minha filha, né, no caso, e era um Lego dos Trolls, alguma coisa. Legal. Aí, Lego é sensacional, né? Qualquer coisa. Aí, beleza. Veio o Lego. Aí, só que assim, eu não me liguei, estava embalado para presente, peguei, era só retirar. Peguei, vim embora. Quando eu cheguei aqui, deixei a sacola com ela e eu falei, vou aproveitar que eu já saí, preciso ir no mercado, já vou descer no mercado. Desci, tava indo pro mercado, minha esposa manda mensagem para mim, volta que mandaram o produto errado, só que a Maria tá chorando. Eu falei, como assim? Não entendi. Porque ela abriu a embalagem, tinha um brinco, como é que é o nome daquilo? Pupsis da Louis Vuitton. É um negócio dessas crianças aí, de criançada do YouTube.
Aí é um negócio louco, mas custa 2 pau, R$ 2.000. Aí eu falei para ela, não, sem condições a gente ficar com isso daí. Só que a expectativa da minha filha, né, pô, meu Deus, eu não acredito, eu ganhei isso, tal, não sei o quê. Eu falei, não, não, calma, não é seu. E para convencer que o produto não é dela, aí eu tive que pegar, voltar. E aí, quando eu voltei com o Lego, quem disse que ela queria pegar o Lego? Óbvio que não, né? A expectativa dela já tinha sido lá em Mudou a altura cima. do sarrafo. Então, enfim, esse negócio de expectativa é engraçado por conta disso, né? É Ela tá engraçado sempre, e ela sempre importante. muda, né, Marcelo? Isso que é o negócio que é doido da expectativa. Que as nossas expectativas, elas não são fixas, né? Elas estão em eterno aprendizado, porque a gente vai aprender tanto pro bem quanto pro mal. A gente aprende que aquele produto entrega mais rápido ou o frete é grátis. A gente fica com a expectativa que o frete é grátis para qualquer coisa na vida. Então a gente fica com essa expectativa, Exato. mesmo que não faça sentido um produto de R$ 1 ter frete grátis. Mas mesmo assim a gente. Não, mas o mínimo é um frete grátis. Mínimo. Isso é Exato. muito doido. E só um negócio que eu lembrei disso aí que você falou, porque eu não lembro em que curso de UX que eu vi isso, que era uma questão assim: se eu falasse assim, legal, eu quero dar um presente para a filha do Marcelo e eu sei que ela gosta de unicórnio. O que é melhor como presente para ela? Um cavalo de brinquedo ou uma camiseta com um unicórnio? E as duas coisas têm similaridade com o unicórnio, mas e aí? Perfeito. E aí depende da expectativa dela, não eu posso, como é que eu vou saber? A melhor coisa é comprar os dois, dar os dois e aí eu lembro do unicórnio do filme Meu Malvado Favorito 3, que todo mundo ficou achando que a Agnes ia ficar chateada porque o unicórnio na verdade era um bode com o chifre quebrado e na verdade ela estava feliz da vida, porque a expectativa dela estava cumprida, mais do que cumprida. Mas para um adulto não. Então por isso que a gente tem que entender muito que é o próprio Norman chama de modelos mentais, né? Que é poder tentar entender qual é o modelo da expectativa, o modelo, os padrões de expectativa dos outros também. Ah, eu acho muito legal. Eu adoro esse negócio de expectativa. Eu sou Ah, muito frustrado com as coisas. se deixar, a gente vai embora. Porque assim, acabei de lembrar um outro exemplo da Lívia Gabos, que ela mandou no Twitter falando o seguinte: ela queria mandar de presente um livro do Kindle e a Amazon ainda não disponibiliza você mandar presente um livro do Kindle, um livro digital. Eu não sabia disso. Nossa, Eu pra mim achei era a coisa mais interessante. óbvia do mundo. Perfeito. Só que aí ela comentou. E aí o pessoal confirmando e tal. E aí teve alguém que comentou no post dela no Twitter falando assim, manda um vale presente, a pessoa vai lá e compra o livro. Aí eu lembrei, respondi embaixo. Isso aí é interessante para quem gosta de receber, porque eu conheço muitas pessoas que não gostam de receber vale presente. Inclusive tem uma pessoa uma tia minha que ela xinga, né? Ela fala assim, cara, não se deu nem o trabalho de ir buscar o presente. E mandou um vale presente qualquer coisa, entendeu? Então, assim, é complicado você lidar com isso. É complicado. É complicado. E a última, depois a gente volta no assunto, porque senão acaba nunca. Eu sempre falo que é assim, é a mesma coisa que você falar assim, se no dia dos namorados você der um sonho de valsa de presente, a pessoa vai ficar brava. Mas se no dia normal você der um sonho de valsa de presente, a pessoa vai ficar feliz. Exatamente. É a mesma coisa. Só que, não, mas minha expectativa no dia dos namorados é pelo menos um Ferreiro Rocher. Pelo mínimo. Exato. No mínimo. Mínimo. PFão, qualquer coisa, mas não um bombonzinho. Fala, isso é bombom é do dia normal, vai. É complicado, cara, é complicado. Você não sabe. Vamos pegar um exemplo atual, relacionado a produtos, por exemplo. Você deve ter visto, obviamente, o vídeo do Nielsen, que ele comenta sobre as pessoas que tinham auxílio de outras pessoas para utilizar determinadas aplicações, só que agora não conta com esse auxílio. Por exemplo, uma pessoa idosa que conta com o sobrinho, com o filho, para ajudar ele a usar determinado aplicativo, só que agora, por conta do isolamento, faz com que essa pessoa não tenha esse contato. Consequentemente, o idoso, no caso, tem essa dificuldade. Mas aí, gente, o que isso ressalta? A má qualidade dos nossos produtos e serviços digitais, que não estão preparados para atender quesitos de acessibilidade, incluindo pessoas idosas, por exemplo, que facilidade de uso, tamanho de fonte, enfim, uma série de questões relacionadas. Viu como dá para associar acessibilidade de certa forma, com tudo? Acho muito legal. Mas e é verdade mesmo, porque, assim, inclusive, quando essas coisas mudam muito e as expectativas todas mudam, e depois são criadas novas expectativas, você deu o exemplo que quando o produto chegou para você, ou alguém falou que o produto já estava higienizado.
isso vai ser um momento que vai ser uma nova expectativa. Então, por exemplo, hoje eu fui no supermercado, eu não tinha ido no supermercado ainda, fazia sei lá quantos dias que eu não saí de casa. Aí eu fui, eu pus uma máscara. E foi o primeiro dia que eu pus a máscara. Eu nunca tinha colocado a máscara, nunca. Porque eu não saio de casa, então eu não ponho a máscara. Aí eu pus a máscara e a primeira coisa eu falei, nossa, isso me tira o ar. Eu fico sem respirar com ela. Eu falei, nossa, mas que sensação ruim que eu tô sem respirar com isso. Eu pensei, não, mas eu tenho que entender que eu estou respirando. É só eu estou respirando de outro jeito, Danielzinho. Avisa o cérebrozinho aí que tá respirando sim. Aí eu comecei a respirar, daqui a pouco falei, beleza, agora ajustei minha expectativa com relação a respirar, que é uma coisa boba. Aí fui no supermercado e eu falei, bom, minha expectativa é que as pessoas também estejam de máscara, já que eu estou. Aí você vê as pessoas com o nariz para fora da máscara, com a máscara na testa, com a máscara no pescoço, e fala, pô, aí só para cumprir, né, a tabela, essa. Então a gente está sempre resetando essas expectativas. E eu ficava na expectativa de que talvez aquelas sacolas do supermercado estivessem higienizadas de alguma maneira. E eu tenho certeza que não. Então, eu falei assim, eu peguei as sacolas, eu limpei os produtos, eu dei banho nos produtos com a esponja, né, o detergente e tal, que eu achei o jeito mais fácil de fazer. Dei banho lá nos produtos. E depois eu falei assim, nossa, não é que eu dei banho nesses produtos todos e eu estou usando essas sacolas aí todas como sacola de lixo aqui em casa faz 60 dias e elas nunca receberam um banho? E aí você começa a ficar assim, nossa, qual que é a minha expectativa com relação a qualquer coisa do mundo? Porque o mundo é caótico, então eu tenho acesso a erros, né? As coisas podem dar errado por causa disso daí. Porque eu tô cada hora com a minha vida louca aqui pensando uma coisa. E cada um tem o seu modelo de expectativa. Você tem o seu, tem o meu, sua filha tem outro. Doido isso, né, cara? Cara, você tocou no ponto perfeito, que é o ponto que eu começo a palestra lá no TDC online, que é justamente as expectativas sempre serão particulares de cada indivíduo. E isso tem a ver com a experiência, que assim, a gente não está desenhando a experiência, né? Quando a gente fala de experiência, a gente está, na verdade, facilitando o acesso à informação, mas a forma como cada um vai ter a experiência é particular de cada um, ponto. Experiências ruins, experiências boas é relativo a cada pessoa. Tem uma frase que eu gosto de usar, né? Tipo, 1 minuto, né? O tempo, sobre o tempo. 1 minuto é relativo. Depende de que lado da porta do banheiro você tá. Depende pra caramba. Se você estiver do lado de dentro, 1 minuto é sossegado. Agora, se você estiver do lado de fora, para 1 minuto vai ser uma vida, né? Uma Então... vida, ou dependendo do momento ali, você não tem esse minuto. Exatamente. Perfeito. Eu não tenho esse minuto. Adoraria ter esse minuto, mas abre essa porta. Exatamente. Cara, assim, aí, voltando ao ponto do artigo interessante que eu comentei, que assim, tem uma parte do artigo que é um dos tópicos que é assim, lidar com expectativas é literalmente lidar com o futuro e também com o passado. E é isso mesmo, porque o que acontece? A expectativa, você está tendo uma previsibilidade da informação. E quando a gente fala, quando eu quis lidar ali com o passado, é lembrando das heurísticas escritas, qualquer uma que você pensar, Nielsen, Norman, Tognazini, qualquer heurística, qualquer princípio que você imaginar, todas elas tratam de um tema exclusividade praticamente, que é a tolerância ao erro. Todas falam tolerância ao erro. E quando a gente lida com produtos e serviços, a gente tem que se preocupar com a tolerância ao erro, o feedback que o usuário vai ter, como resolver um problema quando ele aparecer. Então, diversas coisas relacionadas que atendem expectativas da pessoa ou mantém a ansiedade ali, né, dentro de um patamar aceitável, justamente para evitar uma frustração que ela por não ter tido um feedback. E aí você começa a associar com boas práticas, coisas que a gente deveria fazer quando desenvolve sites, aplicativos e não faz, e que eu associo diretamente com os princípios de acessibilidade. Perceptível, operável, compreensível, robusto tem tudo a ver com isso. Então, questões de tolerância ao erro também estão ali diretamente ligadas. Tem uma frase que eu começo esse tópico, que é relacionado às pessoas, porque as pessoas preditivas, né, que a gente tem perfis comportamentais completamente diferentes uns dos outros, e as pessoas que são preditivas fatalmente vão conseguir pensar em coisas assim de uma forma mais ampla do que as pessoas não preditivas. Um exemplo prático. Tem pessoas que botam um copo de água na ponta da mesa. Né? Eu não sou essa pessoa, porque eu sei que se eu botar o copo de água na ponta da mesa, eu mesmo posso esbarrar sem querer,
ou alguém que pode passar perto, pode esbarrar sem querer e derrubar. E aí depois a pessoa se arrepende, puta, não devia ter colocado o copo na ponta da mesa. Coisa besta, mas acontece. Então, assim, você sai de casa e esqueceu de fechar a janela. Eu sou o tipo de pessoa que, antes de sair de casa, eu vou conferir todas as janelas para ver se estão abertas, para ver, para caso chover, não molhe. Mas no meu caso, por que que eu olho isso? Porque já aconteceu uma vez, Claro. e eu não gostaria de passar por isso de novo. É. Tem essa Isso que eu ia questão falar, e também. Então, a gente tem que pagar por esses erros aqui pra gente poder dar valor, porque o meu cabelo não para, vai começar a cair agora. O gel em pó. Eu me lembro de uma vez que eu tinha um celular desses Ericsson, pequenininho assim, antigo, que era quadradinho, todo bonitinho, assim, branquinho. Super bonitinho, novo, tinha uma semana e pouco. Eu pus ele no meu bolso, fui pra casa da minha avó de bicicleta. E aí, no meio do caminho, eu escutei eu passando em cima de uma lata. Plá, plá. E cheguei na casa da minha avó, botei a mão no bolso, o celular, era o celular, a lata. Aí eu voltei com a bicicleta, achei as carcaças lá do celular, peguei e falei, vou levar pra arrumar. E na hora de levar pra arrumar, custava mais caro arrumar do que comprar outro. E eu paguei. E o cara falou, não, mas não vale a pena. Eu falei, não, lógico que vale a pena, porque eu tenho que me educar, que eu não ponho mais celular no bolso. Porque se eu não aprender, eu vou ficar pra sempre fazendo isso, porque eu não vou fazer uma associação. Eu vou só falar, tá, beleza, perdi, é só comprar outro. E não é só comprar outro. É entender que, olha, o reparo é mais caro, tem situações que são circunstâncias especiais, blá, blá, blá. Aí eu fui, paguei, foi mesmo, foi mais caro, era tipo R$ 300, 320 pra consertar o celular. Falei, não, nem sei se o cara não comprou outro novo, sabe, Marcelo? Isso eu já não sei. Porque se eu fosse o cara, eu tinha comprado um novo por 200, pegava 100, tava com a caixa fechada. Mas eu fiz isso muito porque eu falei assim, eu preciso me dar uma lição. E aí eu paguei a lição de falar, não faço mais isso. Então aí agora, lógico que se eu for andar de bicicleta, que eu não vou, mas se eu fosse, eu andaria com uma pochete. Não, mas tem uma coisa interessante. Algumas pessoas aprendem a lição, outras não. Outras corriqueiramente vão fazer a mesma cagada pro resto da vida. Mas isso não significa que a pessoa não aprendeu. Assim, é o perfil comportamental. Tem pessoas que, tipo, cara, não vai ligar. Depende. Isso também impacta diretamente. Por isso que o designer, de certa forma, que está projetando algo para outras pessoas, precisa ter esse tipo de pensamento, porque vai agilizar ou vai facilitar ou vai evitar qualquer tipo de frustração. Consequentemente, vai aumentar a sua satisfação no produto, e aí você tem. Isso é o que acaba diferenciando os produtos realmente bons dos produtos ruins. Então, o foco da expectativa acaba contemplando essa situação. A gente lida com pessoas, a gente trabalha e foca em pessoas, a gente tem que atender expectativas de pessoas, né? Tem uma questão também, né? Às vezes, a expectativa a ser atendida não é a do seu gestor, não é a do cara de negócios, também mas o produto está sendo pensado para a pessoa que vai utilizar aquele produto. Então, o foco principal tem que ser aquilo. Aí, tem um exemplo legal também relacionado à tradução de conteúdos que eu usei na palestra do TDC, que tem a ver com o artigo, que a palestra foi basicamente baseada no artigo, né? E assim, eu falei sobre tradução de conteúdos. E por que eu falei de tradução de conteúdos? Porque, como eu falei no começo, eu não falo inglês fluentemente. Eu tô aprendendo e tudo mais, mas eu tenho meus gaps. E quando eu pego um texto, leitura já é ok, eu já consigo ler os textos de uma boa, mas tem alguns casos específicos que eu não consigo. E quando é um texto muito interessante, eu vou e faço a tradução no translator. A maioria dos textos fica legal e manda bala. E aí eu recebi um texto sobre Covid, eu nem lembro qual era o texto, mas recebi um texto sobre Covid no Gmail, cliquei, abriu o ambiente do Chrome no próprio Gmail, no celular, isso está no celular, e comecei a ler, estava em inglês. Aí o que acontece? Você tem aqueles 3 pontinhos no canto superior direito, você clica nele e clica em traduzir para português, beleza, funcionou. Outro dia, eu recebi um texto que era um link do Medium de um artigo do UX Collective, bem legal, estava em inglês lá também, cliquei nele. Só que o que acontece? O meu celular já está pré-configurado para que quando artigos do Medium vier, do Medium, né, quando eu clicar nele, ele abriu o aplicativo do Medium. Beleza, abriu o aplicativo no Medium. Qual a diferença? O aplicativo do Medium não tem aqueles 3 pontinhos lá para você fazer a tradução. Aí o que eu fui fazer? Cliquei em compartilhar, copiar link e colei na interface do Gmail. Só que como o celular está configurado para links do Medium, o aplicativo do Medium, ele fez o loop, recursivo. né?
ficou recursivo. Então, isso é uma questão. E aí que é interessante, o aplicativo do Medium não te dá essa possibilidade. E por que que não te dá? Cara, ele originalmente ele foi fabricado lá nos Estados Unidos. As pessoas estão lendo os artigos em inglês, eles não estão pensando nessa questão de tradução. Só quem vai perceber este problema é quem passou pelo problema. Claro. Então, se não tiver ninguém lá na equipe deles que precisou traduzir algum conteúdo de outro idioma, o cara não vai parar para pensar nisso. E passou batido. Então, isso é uma geração de expectativa que pode acontecer. Aí, eu faço associação com outra coisa. Você participa do UX Bank, né, no nosso grupo lá. O Rick, outro dia, mandou um link de um vídeo italiano. Não sei se você lembra disso. Ele fala italiano, ele fala italiano exatamente. fluente. É italiano, E, né? porra, não sei. Não sei se é. Então, Benete, né? É verdade, Benete. Rick, um abraço para você. Rick, um abraço pra você. Mas aí que interessante, ele mandou o link em italiano, aí, porra, legal. Abri o vídeo no YouTube, cliquei nas legendas, traduzir legendas, para quem não sabe, dá para você traduzir as legendas, e aí você pode assistir vídeo em russo, em grego, em qualquer coisa, isso é legal pra cacete. Aí, só que o que acontece? Algumas pessoas não conheciam. Só que eu usei, não conhecia, tanto que lá teve uns comentários lá do pessoal falando, pô, legal, vamos fazer isso. Qual foi o link que eu fiz na apresentação? Eu fiz toda essa apresentação e eu falei assim, pô, pronto, estou assistindo o vídeo sem maiores problemas. Aí eu coloquei um carinha com a mão na cabeça sem pai, mas sem maiores problemas para todo mundo, será? Por que será que pessoas surdas solicitam legendas nos vídeos ou tradução em libras, né? Por quê? Porque a tradução automática, ela não funciona 100%, né? Tipo, eu tenho uma facilidade de entender porque eu tenho na minha cabeça como funciona a língua escrita, né? Agora, a pessoa surda, que está acostumada com libras, a estrutura da língua é diferente. A estrutura da língua escrita e da língua de sinais é diferente. Então, vou dar um exemplo de uma frase. Eu ir casa amiga. Eu ir, não casa amiga, não, casa, ir casa amiga, eu ir para casa da amiga. Então, a estrutura da forma como você escreve, da forma como você faz o sinal, né, é diferente. E, consequentemente, eles têm essa dificuldade, por isso que todos pedem a tradução e a legenda. Então, ou seja, expectativas de pessoas diferentes são diferentes para cada um. Eu fui atendido no quesito de tradução. Já uma outra pessoa que depende da legenda ali não vai ser atendida, porque depende de outros tipos de recursos para ter satisfatoriamente a sua questão ali atendida. Trazendo ainda do ponto de vista de acessibilidade, teve um comentário muito legal do Sidney, que ele falou sobre o uso de sinais, né? O Sidney Andrade, ele foi o que gerou a polêmica lá da hashtag para cego ver, que até fiz um post sobre isso, mas eu gosto bastante dele, por sinal, e nesse tweet em especial ele mandou muito bem, assim, que é o seguinte, vou até ler o tweet aqui que está aqui. Uma coisa completamente fútil e desimportante, mas que só quem usa leitor de tela sabe, é que quase nunca as pessoas acertam sinal de graus para temperatura. Sempre usam sinal de número ordinal masculino. É verdade. Então, ou seja, a pessoa quer escrever a temperatura está a 25 graus, mas escreve a temperatura está a 25º. Quando ele que utiliza um leitor de telas, ele ouve isso. Em vez de ele ouvir 25 graus, ele ouve 25º. Só que visualmente falando, os sinais são bem parecidos. E só quem vai perceber isso? Quem utiliza um leitor de telas. Então, por isso que as expectativas não foram atendidas naquela questão. Então, você tem uma série de questões. Por isso que é difícil. Por isso que você lidar com expectativas, você trabalhar com acessibilidade, não é algo simples. Tem muitos fatores para você levar em consideração, e aí você começa a ver o quão complexo é. Inclusive porque tem uma questão que você falou agora há pouco, justamente porque a gente está lidando com indivíduos. Então, um indivíduo, você falar assim que um indivíduo surdo é todo igual, todo indivíduo surdo? Lógico que não, são indivíduos. Assim como indivíduos cegos são indivíduos. O meu Google aqui achou que eu estava falando com ele. Normal. Então, expectativa. A expectativa dele é que eu fale com ele. Isso daí, isso faz eu pensar assim, que quando a gente está falando dessa questão das expectativas e como tem fatores internos e externos para setar essas expectativas,
A gente, lógico que agora está vivenciando um momento onde um monte de expectativa mudou. Vou dar um exemplo bobo para a gente manter num assunto aqui. A gente mudou a forma como as pessoas estão fazendo as aulas delas. Então as pessoas estão fazendo as aulas delas e antes as pessoas iam até a escola e talvez se uma criança fosse surda e fosse até a escola, ela teria uma série de recursos para ela poder assistir a aula, talvez um intérprete na sala, talvez leitura, talvez um colega, como você disse agora há pouco, do exemplo do neto que ajuda o avô, a avó, a neta que ajuda a avó. E agora a gente está entrando numa plataforma. Então você pega uma pessoa, e não só isso, a pessoa pode ter déficit de atenção, pode ter N peculiaridades, idiosincrasias, para usar palavras bonitas. E quando você pega. Palavrões, isso aqui é palavrão, isso aqui é quarta série, isso aqui é o X-Now, gente, isso aqui é o X-Now. Aí, quando você pega e fala assim, beleza, nós trouxemos as pessoas para dentro de um universo de EAD improvisado. E aí um monte de expectativa ficou zoado e tá tendo maior briga agora por causa do negócio do Enem, que você fala, como é que você pode achar que todo mundo tem a mesma condição do Enem com o mundo que foi criado agora? Então a gente tá com um problema que é totalmente relacionado a expectativa é que era só pegar as pessoas e jogar dentro do Zoom e na realidade não. Na realidade não. Nenhum. O Zoom tá tudo em inglês com um monte de botão que ninguém sabe o que é. Exato. Escrito, sei lá o que, Manage Participants no meu aqui. Perfeito. Share Screen. Sei lá como que alguém vai entender isso aqui. Eu podia ser uma criança de 4 anos e eu não ia saber nada que tá acontecendo aqui. Né? Então a gente tem um catalisador para olhar para esses problemas também, né, Marcelo? Pelo menos assim, o meu entendimento do que a gente está acontecendo agora é um movimento de catálise das coisas. E que algumas coisas são catalisadas e se destroem indústrias por causa do movimento de fora, né, acelerado, e outros engrandecem as indústrias. Então várias indústrias vão receber, assim, já receberam. O próprio Zoom, que a gente acabou de brincar, as ações do bicho disparou. Agora ele poderia pegar o dinheiro das ações que disparou e pensar, vamos fazer agora o certo, né? Também tornar essa plataforma mais correspondente às expectativas das pessoas, né? Então, você acha que com essa mudança do mundo, possivelmente permanente também, que é a expectativa de vários, o que você vê de diferente do que você estava pensando para isso? Ou não, você não mudou nada? Não, tem 2 pontos aí, eu acho que sim, mudou, mas mudou e não mudou. Vamos explicar. Pessoas são pessoas em qualquer época da vida. O comportamento das pessoas, é só a gente ver essas discussões políticas que estão acontecendo, não entrando no mérito de lados e tudo mais, coisas que aconteceram no passado e parece que a gente não aprendeu nada. A questão da Covid, vamos relembrar a gripe espanhola, todos os processos que aconteceram, a gente aprendeu alguma coisa? Então, alguma coisa sim, outras coisas não, né? Qualquer filme de catástrofe que você vê aí, o que aparece nos filmes? Um cara, um bonzinho, um cientista, normalmente, que tem a questão científica ali do seu lado, e tem os políticos que não querem fazer nada. Todo filme de catástrofe é isso. Mas aí eu tenho que fazer um parênteses para aquele filme lá, que é... O que era mesmo? Que o núcleo da Terra parou de girar. O núcleo. Porque é a culpa das pessoas. Esse é o núcleo. É o filme que os caras fazem um tatu para ir até o centro da Terra para dar um choque na Terra. É por causa de filme como esse que as pessoas não levam a sério a ciência. Porque naquele filme lá, o cara pega um pêssego, corta um pêssego no meio e fala: esse é o núcleo da Terra. Nós vamos fazer um tatu até o núcleo da Terra e jogar uma bomba atômica. Aí você fica assim: não, isso não é ciência, você tá acabando com os cientistas. Mas veja, parentes, assistam O Núcleo, eu vi no cinema isso aí. O Núcleo. O Núcleo, muito bom, é muito bom, é horrível. Filme, eu adoro esse filme assim. Sharknado. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender, mas eu assista. Vou assistir. Eles fazem um tatu gigante que vai cavando assim até a Terra para jogar uma bomba atômica no meio da Terra, porque a ideia é que o núcleo da Terra parou de girar. E aí acontece um monte de fenômenos, as aves começam a cair, e o cara pega um pêssego para explicar para os políticos o que é a Terra, e para os militares, né? Porque é sempre os dois, né? Isso aqui é a Terra, isso aqui é o núcleo, esse pêssego aqui. Aí você fica, ai meu Deus, não é o pêssego. Tudo bem, mas muito bem, voltando, fecha o pêssego e volta.
Não, tem uma coisa, tem uma frase que eu cito no artigo, que aí tem a ver com o artigo do Bill Gates, que é fantástica, e tem a ver com isso. Um cliente satisfeito significa uma nova oportunidade para aprender. Cara, é isso. Tipo assim, você lidar com expectativas é entender e compreender a insatisfação da pessoa. A partir daí, você melhora aquela informação. Outra questão relevante que tem a ver com tudo isso que a gente vive no dia a dia é a questão da tal da inovação. Normalmente, as melhores ideias que relacionam a algum tipo de inovação teve a ver com um problema que a pessoa passou. Então, sim, já estão acontecendo, né? Existem algumas tecnologias, por exemplo, esses dias eu vi de uma startup que é incubada lá na USP, eu não sei se é na Poli, eu não lembro exatamente onde que era, mas enfim, eles desenvolveram uma técnica para identificação das pessoas que estão entrando no mercado e sabendo a temperatura das pessoas, de longe. Claro que isso impacta em coisas como LGPD, Sim. privacidade, são outros fatores, mas beleza, é o risco que Preconceitos, qualquer tipo de etc. promoção. Isso, exatamente. Mas é bom a gente saber que, independente do lugar, né, sempre terão esses relacionamentos novos, né? Mas tudo se baseia na comunicação. Tem um meme do filme Sementes Podres, que é um filme francês da Netflix, que o pessoal compartilha direto, vira e mexe com recompartilha. Aí eu fui assistir o filme é bem legal, por sinal, Sementes Podres. Não é uma história nova, mas a forma como foi contada é bacaninha. E tem um trecho específico que eu acho que vale muito a pena, que é o seguinte: a galera tá conversando numa rodinha, das pessoas que é o mentor do grupo de pessoas, né? Ele comenta sobre a comunicação ser importante. Aí uma das pessoas do grupo ali rebate: sabemos nos comunicar? Aí ele responde de novo: com seus amigos sim, e com os outros, né? Que é uma questão que a gente tem que aprender a lidar. E aí ele emenda com uma frase fantástica que é: entre o que você pensa, o que você quer dizer, o que você diz, o que os outros ouvem e o que eles entendem, são 5 chances para mal entendidos. E é por esse motivo, de certa forma, que as pessoas se frustram umas com as outras e que as pessoas se frustram com os aplicativos e com os sites que usam quando não são bem atendidos na questão de expectativa, né? Tudo dá para a gente se relacionar, né, nesses pontos, Ah, eu acho porque muito tudo doido. envolve comunicação. A comunicação ela tem que ser clara, eficiente, eficaz. Pô, gerar ruído de comunicação Sim. é a coisa mais simples que tem. Tanto que é muito complicado quando a gente trabalha com a relação sinal-ruído, assim como designer, que você tem que entender o que você está colocando aqui é um ruído, mas por que você está colocando o ruído? Porque às vezes você está colocando um ruído até com algum motivo, atrasar que alguém faça um processo. Porque a gente brinca muito, brinca não, a gente fala muito a respeito de criar os estados de flow, que a gente até estava conversando antes, criar esses Perfeito. estados, mas às vezes você também quer botar estados de freio. Então você fala, não, eu preciso frear as pessoas também, então eu vou botar um ruído para frear. Então às vezes você fala, não, deixa eu. Isso a gente discutia séculos atrás sobre como eu vou fazer o formulário. Eu vou fazer formulários com o label em cima ou o label do lado. Depende, o que você quer que aconteça. Porque vão acontecer coisas diferentes. Você quer que as pessoas tenham mais trabalho para ler porque a informação requer atenção demais? Ou você quer que as pessoas façam automaticamente? Aí você fala, não sei, porque depende da expectativa dos outros. Então, o que você acha que vai acontecer? Né? E as pessoas acham que vão acontecer coisas loucas. Porque as pessoas são as pessoas. E eu amo as pessoas justamente por causa disso. É por isso que a gente tem que aprender com as pessoas. Você me lembrou um tweet do Fred Van Amstel, usabilidoido, que ele mandou um tweet falando de design centrado na conversão. Eu falei, cara, né? Eu falei, é isso. Aí isso me lembrou um outro texto do que eu vi no UX Collective, falando da Liga dos Designers do Mal, que tem a ver com o X do mal, enfim, aí a gente começa a relacionar, tudo depende de como a gente quer lidar com essas situações. Eu posso provocar uma situação ruim, como você comentou, não deveria, mas Uhum. infelizmente pessoas agindo como pessoas, né? Sempre vai ter qualquer coisa que seja inventada, qualquer tecnologia, vai ser sempre pro bem e pro mal. Quase todas as coisas no mundo têm um lado. Exatamente, Praticamente exatamente. todas as coisas têm um lado.
E é por isso que eu fiz questão de colocar entre parênteses ou quase no título do artigo, né? Aprenda a atender expectativas e nunca mais, ou quase, lide novamente com Muito frustrações. bom. Porque você não vai ter como lidar 100% com as Não. frustrações. É importante a gente ter isso no radar sempre. Mas tenha em mente também que você não vai atender todas as expectativas. E tá tudo bem. Uhum. E inclusive porque tem uma questão a respeito de atender as expectativas, é que dependendo do service level que você quer prover para alguém, é extremamente caro atender todas as expectativas, é muito caro. E toda expectativa cria patamar. Então quando a gente fala assim, eu criei um produto que é assim, assim, assado, ele cria um novo patamar, e a partir daquele novo patamar, as pessoas, óbvio, que vão querer a consistência da experiência, da expectativa, e essa consistência que também é perseguida pelas heurísticas, que é perseguida e falada por livros de design, mas essa consistência tem muito a ver com isso. A pessoa fala, bom, se eu mantiver a consistência, já tá tudo bem. Se eu só ficar aumentando, isso a gente estuda em gamificação também, se eu só ficar aumentando a recompensa, por exemplo, eu vou criar também um comportamento de achar que sempre vai aumentar. Então a gente tem que tomar, não é uma coisa fácil atender a expectativa mesmo, não é. Então você falar, se todo lápis que quebrasse eu ganhasse um lápis novo da fabricante do lápis, o que ia acontecer com o mundo também, sabe? Tipo, é um negócio que eu adoro. E eu queria falar uma outra coisa, que eu e você terminamos os artigos com a mesma frase. Você reparou isso? Do Frank Caimero? Não, a frase do Alan Cooper. Do Alan Cooper. Não, esse artigo. Não percebi. O meu eu terminei com a mesma frase do Cooper. Da marmota? Você terminou. Mesma frase do Cooper. Cara, juro que eu não percebi a sua frase no seu artigo. O seu artigo eu li. É que eu amo essa frase. Essa frase eu botava em um monte de slide mesmo, porque eu adoro essa frase do Cooper. Primeiro que eu amo o Cooper. Então vamos falar. O Cooper é o tipo de pessoa fora da curva ali, né? Mas ele né? Vamos falar a frase então, né? Se quisermos que os usuários gostem do nosso software, devemos projetá-lo para se comportar como uma pessoa agradável, respeitoso, generoso e útil. Eu só troquei no meu porque eu traduzi e aí o útil eu botei prestativo. Mas que é a mesma coisa. Tá na mesma. Que era a mesma. E eu amo. Essa frase é muito boa. Ela é muito, muito boa. Porque ela diz muito a respeito do que você quer criar. Porque a gente tá falando, e a gente falou várias vezes sobre as pessoas. Tem vários tipos de pessoa. Então você pode fazer o seu aplicativo se comportar igual um babaca. Exatamente. O seu aplicativo pode se comportar como machista. Isso. Você pode. Você tocou num ponto legal, as interfaces conversacionais. É que se a gente começar a falar disso, vai embora. Então, mas se eu começar a falar com a Alexa aqui, já vai começar a dar um monte de treta aqui. Se falar com a Alexa. Vamos chamar o Caio Calado para falar dessa questão. Nossa, saudade também, dele, né? Isso. Muito bom. Marcelo, cara, eu vou fazer o seguinte, mano. A gente poderia ficar conversando horas, a gente fica desviando o assunto. Gente, é assim mesmo, a gente se conhece. Então a gente veio aqui para bater papo. Tá tudo certo, a comida dele já esfriou, já veio errado e tá fria. Ela veio errado e fria, então a gente não sabe nem o que é que veio pra saber se frio fica melhor ou pior. Então a gente não sabe. Eu não sei. É lanche. Hoje é trash food. Hoje é trash food. Muito bom, muito bom. Food. Cara, obrigado, assim. Eu vou cortar a gente aqui, porque, ó, deu tempo aqui, eu vou nos cortar. Obrigado por ter dado certo, finalmente, isso. Vou colocar todos os links. O Marcelo é uma pessoa à expectativa. O Marcelo é uma pessoa super organizada. Normalmente, quando a gente termina as conversas, ele me manda uma mensagem com tudo que foi falado, com os links. Eu fico na maior expectativa. E a expectativa dele é que eu pegue os links e ponha na descrição. Aí eu não ponho. Então aí talvez a expectativa dele agora seja não mandar, já que eu não ponho. Então é uma cadeia de expectativas quebradas. Exatamente. Faz parte do processo. Faz parte. Então... Cara, mas obrigado. Você quer falar um recado final aí pra galera? Vou dar um salve. Cara, não, pedir música, porque é o seu terceiro vídeo. Música. É o meu terceiro. Eu acho que é o quarto. Acho que eu tenho, é o quarto já. Quarto, você pode pedir música já aqui. Porra, bota aí qualquer uma do Daft Punk. Daft Punk. Boa. Pode botar qualquer uma do Daft Punk. Pô, Daft Punk é bom pra caramba, né, mano? É bom pra caralho. Porra. E ouvindo com fone de ouvido bom. Isso.
Porque tem Isso. uma que tá tocando e aí, tipo, meio que entra no banheiro. E aí, porque o DJ tá tocando lá e você entra. E ela abafa, você fala, caramba, que os caras são gênios. Eu adoro, cara, adoro. Nossa, eu vou sair daqui, vou sair pra ouvir Daft Punk saindo daqui. Pronto, já fica aí o gatilho. Vamos lá. Gente, obrigado. Vamos pedir. Pede você para os caras curtirem o vídeo aí, já que você já é de casa aqui. Sem dúvida. Curte o vídeo, assina o canal. Não deixe de assinar o canal, que já foram 25 mil. Já bateu? Bateu 25 mil agora, 25.002 agora. Eu vou terminar essa aqui e vou fazer uma outra só para agradecer os 25 mil. Bueno. Mas é isso. Cara, e assim, não criem expectativas, porque a expectativa fatalmente vai gerar frustração. Isso é bom para manter a ansiedade dentro de um limite aceitável e evitar qualquer coisa pior. Tipo, eu não queria usar a palavra aqui, mas depressão, coisas do gênero, assim, mas tudo está diretamente relacionado. Comportamento humano, ele é humano por natureza em qualquer situação e a gente precisa aprender a lidar com as pessoas e atender essas expectativas talvez ajude nessa questão. Muito bom. Muito obrigado. Gente, é isso. Muito obrigado. Curtam, façam aquelas coisas todas e tchau.